Bom, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio químico. É a nossa última sessão da unidade 2. Então, a gente vai rever todo esse conceito, né? O que tem que ser adotado, como que funciona esse equilíbrio químico. Primeiramente, antes da gente começar a falar sobre equilíbrio químico, a gente tem que falar um pouco sobre carta de controle. O que é carta de controle? É um tipo de gráfico utilizado para o acompanhamento de um processo. São utilizadas para monitorar o desempenho de um processo de medição. Este gráfico determina estaticamente uma faixa denominada limite de controle, que é limitada pela linha superior. A gente vai ter o limite superior de controle, a gente vai ter a linha inferior de controle e a gente vai ter a linha média. Então, a gente tem aqui a linha, né, central, o limite superior de controle, o limite inferior de controle. E a gente tem essa linha de controle aqui. Então, ou seja, todos os nossos dados, né, o levantamento dos nossos dados, eles têm que estar dentro dessa linha, né, do meio, a linha central. Tem que, né, não pode ultrapassar o limite superior de controle e nem, né, ultrapassar também o limite inferior de controle. Se ultrapassar, significa que esses resultados estão fora do controle. Então, por exemplo, essa amostra aqui B aqui, ó, está fora de controle estatístico, porque seus resultados lá estão ultrapassando tanto o limite inferior de controle quanto o limite superior de controle. O processo ele é considerado instável se um dos casos abaixo for observado, um ponto além da zona A, sequência de 9 pontos na zona C, ou todos acima ou abaixo da linha central, 6 pontos consecutivos ascendentes ou descendentes, 2 pontos numa sequência de 3, numa das zonas A ou além dela, e 4 pontos numa sequência de 5, numa das B ou além dela, e 15 pontos sequenciais na zona C, 8 pontos numa sequência além das zonas C. Então, a gente tem aqui, né, a nossa zona, a zona C é a zona média, né, que a gente tem aqui no meio certinho. Toda, aí acima dela a gente vai ter a zona B e abaixo dela também, onde que a gente tem um intervalo, né, de um sigma e 2 sigmas, né, que refere, né, ao nosso desvio padrão da população. E a A é essa representada pela coloração rosa, que temos, né, 3 vezes o desvio padrão da população. Essa carta de controle, ela é utilizada quando todos os pontos amostrais estiverem dispostos dentro dos limites de controle de forma aleatória. Considera-se que o processo está sob de controle. Quando alguns pontos estiverem fora dos limites de controle, há evidência de que o processo está fora de controle. Então, tem que parar e avaliar onde está ocorrendo esse erro. O que significa, então, dizer que a reação atingiu o equilíbrio químico? A gente tem aqui reagente A mais reagente B. A gente tem, né, essa reação entre A e B, formando, né, um produto C e D. E a gente tem essa reação aqui, que mostra que essa reação, ela é reversível. Então, ou seja, né, ela pode tanto voltar, né, ser reagente novamente. Então, toda vez que a gente tiver essa seta dupla aqui, ó, a gente tem que estamos em equilíbrio químico. As reações, elas são, então, reversíveis. Considerando a reação, o A minúsculo, e o B, e o C e o D minúsculo, está representando o nosso coeficiente estequiométrico. A e B está representando o nosso reagente. C e D está representando o nosso produto. Então, toda vez que a gente tiver essa seta dupla aqui, significa que essa reação,
ela é reversível. A constante, como que calcula essa constante? A constante nada mais é do que a concentração de C elevado a seu respectivo coeficiente estequiométrico multiplicado pela concentração de D elevado a seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, nada mais é, a concentração, ela é a multiplicação da concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos reagentes, pela multiplicação também. Então, a gente tem aqui a concentração de A elevado, né, a que é seu coeficiente estequiométrico, multiplicado pela concentração de B elevado a B minúsculo, que está sendo representado seu coeficiente estequiométrico. Por que é extremamente importante a gente entender, né, o equilíbrio químico? No eixo Y, a gente tem aqui a concentração e no eixo X a gente tem aqui o tempo. Então, a gente tem aqui, ó, como reagente o hidrogênio, nitrogênio e amônio. À medida, né, que essa reação está ocorrendo, a gente tem aqui, ó, o hidrogênio e o nitrogênio reagindo. À medida que essa reação, né, está ocorrendo, eles estão sendo consumidos e está formando aqui, ó, o produto amônio, até chegar um equilíbrio químico. Então, esse ponto aqui, onde está com essa linha tracejada, significa que atingiu o equilíbrio químico, ou seja, né, a velocidade da reação direta e inversa, ela vai ser idêntica. Aqui está representando, né, que a concentração do hidrogênio e do nitrogênio, que são reagentes, eles estão sendo consumidos. E a amônia aqui, ela está sendo gerada como produto. Para entender a parte de equilíbrio químico, a gente tem que relembrar o princípio da Lei Chatelier. O princípio da Lei Chatelier diz respeito à resposta de sistemas em equilíbrio quando sujeitos a uma perturbação. De forma simples, o princípio diz que um sistema em equilíbrio, quando perturbado, tende a ajustar-se de modo a remover a perturbação e restabelecer o equilíbrio. A gente tem aqui, né, uma reação entre o N2, ele está, né, na forma gasosa, reagindo, né, com 3 mols de, que é o seu coeficiente estequiométrico, de H2, que é o nosso gás hidrogênio, também, né, está na forma gasosa. Essa reação no sentido direto de formação da amônia, o 2 aqui é o seu coeficiente estequiométrico. Então, significa que para cada 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e forma 2 mols de amônia. A reação no sentido direto de formação da amônia, ela é exotérmica. Se agora acontecer qualquer desequilíbrio e essa reação ela acontecer na forma inversa, ou seja, a amônia agora, né, ela está sendo degradada, ela está sendo decomposta, né, está sofrendo degradação e liberando para o meio, né, íons, as moléculas de N2 e H2. Então, é uma reação endotérmica, no sentido, né, inverso. A variação da entalpia, então, né, ela tende a 10. A reação direta, ela é exotérmica. Para relembrar a energia livre de Gibbs, a gente tem, né, essa fórmula matemática que é utilizada como a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia menos a temperatura que multiplica a variação da entropia. A variação da entalpia, gente, é a medida do calor absorvido ou desprendido em uma reação química a uma pressão constante. Quando o valor de ΔH der positivo, ocorre a absorção de calor durante a reação e o processo é chamado de
endotérmico. Quando o valor de ΔH dá negativo, ocorre desprendimento de calor, ou seja, liberação de calor, e o processo é chamado de exotérmico. A variação da entropia é a medida do grau de desordem do sistema, sendo que, geralmente, a desordem ela é maior em um gás do que em um líquido, que, por sua vez, é menos desordenado que um sólido. A variação de entropia, quando o ΔS é positivo, os produtos são mais desordenados que os reagentes. Quando o ΔS é negativo, os produtos são menos desordenados que os reagentes. A energia livre de Gibbs. Variação da energia livre de Gibbs. É a medida da energia livre do sistema, diferença entre a energia livre dos produtos e reagentes. A variação da energia livre de Gibbs, ΔG. Quando ΔG for igual a zero, o sistema estará em equilíbrio. Quando ΔG for positivo, a reação é desfavorecida. Então, para o sistema estar em equilíbrio, ΔG tem que ser igual a zero. Quando ΔG for negativo, a reação é favorecida, o que geralmente ocorre pelo desprendimento de calor. O ΔH é negativo e pelo aumento da desordem, ΔS positivo. Nesse caso, dizemos que a reação ela é espontânea. A temperatura. É a temperatura em que ocorre a reação na escala absoluta e a gente sempre trabalha com Kelvin, que é, tá no Sistema Internacional de Unidade. Para entender esse assunto, vamos relembrar alguns conceitos. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações. Eles se classificam em ânions e cátions. Ânion, átomo que recebe elétrons e fica carregado negativamente. A gente tem um exemplo aqui de N-3, Cl-, fluo-1 e oxigênio-2. O cátion, átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Então, quando a gente tem um átomo que está perdendo esses elétrons, ele vai adquirir carga positiva. Então, a gente tem aqui o exemplo do alumínio, com NOx mais 3, o sódio com NOx mais 1, o magnésio com NOx mais 2 e o chumbo com NOx mais 4. Para relembrar, a gente tem aqui uma tabela dos ânions e uma tabela dos cátions. Então, a gente tem aqui dos ânions a lista dos halogênios, a lista dos ânions que tem na composição o carbono, a tabela dos cátions. A gente tem, os monovalentes e os bivalentes. Monovalentes quando o NOx é mais 1, os bivalentes quando o NOx é mais 2. A gente tem aqui a tabela dos ânions, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e alguns outros ânions. E a tabela dos cátions, a gente tem ela também trivalente e tetravalente. É extremamente importante a gente saber essa tabela de ânions, porque no dia a dia, quando você for utilizar, em laboratório, você já conseguir, gravar na mente, alguns ânions, alguns cátions, porque você consegue também, saber nomear aquele determinado reagente que você está trabalhando. Então, a gente tem aqui, o nome de alguns ânions e desde, do acetato até o tiocianato. Então, depois vocês lêem com mais calma. Mas aqui, tem todos os ânions, os mais utilizados, tá? E a gente chega aqui na escala de pH. Quando a gente tem essa escala de pH, a gente tem o pH, ele mede de 0 a 14, tem essa faixa.
Sendo que de 0 a 7, a gente tem, né, caráter ácido. 7, a gente tem neutro, tá? E acima de 7 até 14, né, o meio está básico. A gente tem aqui algumas fórmulas matemáticas, tá? Por exemplo, o potencial, né, de hidrogênio é igual a menos log da concentração de H+. O POH é menos log da concentração de OH-. A concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual, né, a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, por isso que a concentração de H+, sendo 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e a concentração de OH-, 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, se a gente for pegar, né, essa concentração e tirar, né, o logaritmo dela, a gente tem que POH mais pH vai ser igual a 14. Então, foi daí que surgiu, né, essa expressão matemática. A concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Por quê? Se o pH é menos log da concentração de H+, o log, a base é 10. Então, se a gente quer saber a concentração de H+, e tem o valor de pH, basta você fazer, né? Colocar ele no primeiro membro, concentração de H+, o log aqui está na base 10, 10 elevado a menos pH. Lembrando que essa concentração de H+ e de OH- sempre vai ser em mol por litro. Quando a gente estuda equilíbrio químico, né, a gente tem alguns eletrólitos. É toda substância que formam íons quando dissolvidas em água ou em alguns outros solventes, e assim produzem soluções que conduzem eletricidade. Os eletrólitos, eles podem ser fortes ou fracos. Os eletrólitos fortes, gente, são ácidos inorgânicos como o ácido nítrico, o ácido perclórico, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o ácido iodrídrico, o ácido bromídrico. Lembrando que o ácido sulfúrico é apenas seu primeiro hidrogênio que é considerado forte, o segundo não. Apenas seu primeiro hidrogênio ionizável que é considerado forte. Os hidróxidos alcalinos e alguns alcalinos terrosos, como hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário e o hidróxido de magnésio é uma exceção, sendo uma base fraca. Sais neutros. Os sais neutros também, né? Eles são considerados, né, eletrólitos fortes. Todos os sais neutros, gente, ele vem de uma reação de um ácido forte com uma base forte, formando assim esse sal neutro. Muitos ácidos inorgânicos, incluindo, né, o H2CO3, o H3BO3, H3PO4, ácido fosfórico, ácido sulfídrico, o ácido sulfuroso, bromídrico, ácido carbônico. A maioria dos ácidos orgânicos são considerados eletrólitos fracos. Amônia e a maioria das bases orgânicas, haletos, cianetos e tiocianatos e mercúrio, zinco e cádmio. Quando a gente chega aqui nessa tabela, a gente tem aqui, né, o equilíbrio e as constantes de equilíbrio importantes na química analítica. A gente tem aqui o tipo de equilíbrio. Então, por exemplo, a dissociação da água. O nome e símbolo da constante de equilíbrio. Constante do produto, né, iônico, representado pela letra Kw.
onde que a gente tem aqui um exemplo da água, né, liberando para o meio, né, íons hidrônio e íons, né, hidroxila. Qual que é a expressão da constante de equilíbrio? A constante de hidrólise, né, quando a gente tem a constante de hidrólise, nada mais é, né, do que o produto iônico da água. Então, ou seja, né, só a multiplicação da concentração dos seus produtos, que é o íon hidrônio, elevado a seu respectivo coeficiente estequiométrico, que vai ser o 1, né, multiplicado pela concentração da hidroxila, também elevado a 1, que é o seu coeficiente estequiométrico. Equilíbrios heterogêneos entre uma substância pouco solúvel e seus íons em uma solução saturada, a gente tem produto de solubilidade, o KPS. Então, o KPS aqui dessa reação, né, eu tenho aqui o sulfato de bário sólido, ele libera para o meio, né, esses íons, o bário com NOx mais 2 e o sulfato com NOx menos 2, qual que é, né, o produto de solubilidade, o KPS? Nada mais é do que a concentração do bário, né, com NOx mais 2, multiplicado, né, pela concentração do sulfato, né, com NOx 2 menos. A dissociação de um ácido ou base fraca. A gente utiliza muito a constante de dissociação, constante de acidez ou constante de basicidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, a representação de um ácido acético em água. Então, qual que é a constante de acidez, né? Nada mais é do que a multiplicação da concentração dos seus produtos dividido, né, pela concentração dos seus reagentes. Lembrando que, se eu tenho, né, um ácido acético, ele vai liberar para o meio esse íon hidrônio e essa base conjugada, que é, né, o CH3COO-, que é a base conjugada. Formação de um íon complexo. A gente tem, né, as constantes de formação representada por Bn, tá? Esse Bn aqui, ele vai depender de quantas reações, né, esse complexo ele está, né, passando, então, ou seja, quantas etapas que ele está sendo liberado aqueles íons para o meio. Então, por isso que aqui, né, a gente representa como beta 4. A constante de basicidade, eu esqueci de falar dela, porque como é um ácido fraco, essa base conjugada, ela continua reagindo com a água, né, e pode voltar a formar o ácido, né, acético. Então, a constante de basicidade nada mais é do que a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Não precisa de eu colocar aqui a água, porque a água ela está no estado líquido. Toda vez que eu trabalhar com qualquer solução que ela tiver no estado líquido e ser representada aqui pelo símbolo L, a gente não utiliza ela na constante. Não só L, a fase líquida, mas também, né, a fase sólida. A gente não utiliza, né, na constante. Em nenhuma constante você utiliza, né, fase líquida e fase sólida. Apenas você utiliza, né, quando você está trabalhando com fase aquosa, aí você vai colocar concentração. Então, esses colchetes aqui estão representando concentração em mol por litro. Quando você está trabalhando com gases, não tem como você calcular a concentração em mol por litro de gás. Então, aqui no lugar de concentração, você trabalharia com pressão parcial daquele gás. E a gente vai ter aqui também o equilíbrio de oxidação-redução, o equilíbrio de partição para um sólido entre solventes immiscíveis. Então, esse daqui a gente vai ver mais quando a gente for estudar, né, as volumetrias de oxidação-redução, volumetria de complexação, a gente vai ver ele mais detalhado. Os critérios que identificam um equilíbrio químico são: a reação direta e a reação inversa estão ocorrendo.
elas estão fazendo isso na mesma velocidade. Logo, não existe mudança aparente. A composição da mistura de reação, ela é constante. Um modo de verificar se uma reação está em equilíbrio é mudar as condições. Exemplo, se eu adicionar mais reagente. Então, a gente tem aqui a representação, né, da velocidade e no eixo X aqui, né, meu tempo. À medida, né, que eu tenho a reação direta, ou seja, está sendo consumido, né, meus reagentes, e aqui está formando, né, os meus produtos. E eu vou ter, né, tanto a reação direta e a reação inversa ocorrendo, até chegar ao ponto, né, de equilíbrio químico, onde que, né, tanto a velocidade quanto o tempo, velocidade aqui, ó, em um certo intervalo de tempo, eu vou ter, né, o equilíbrio químico, tá? Então, aqui, ó, equilíbrio químico, então, chega a partir de um certo tempo que essa velocidade, ela passa a ser constante. E o tempo, né, ele pode continuar aumentando. Então, a gente tem aqui a representação, né, do hidrogênio reagindo com nitrogênio e formando a amônia, né, como produto. Vai chegar em um certo intervalo de tempo que vai ocorrer o equilíbrio, né, tanto dessa reação direta quanto dessa reação inversa. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, agora no eixo Y, concentração em mol por litro, tá? E aqui, ó, à medida que a gente tem, né, esse decaimento aqui da curva, significa o quê, né? Que é meu agente. Ele está sendo, né, o quê? Consumido. E à medida que eu tenho aqui a formação, ó, acrescentando essa curva 1 aqui, ó, ela está sendo representada, meu produto sendo formado. Então, os gráficos, gente, eles te demonstram para você, né, muitos dados, você consegue interpretar muitos dados em um gráfico. Então, aqui, ó, o decaimento fala que é o reagente sendo consumido. Aqui está subindo, significa que é um produto sendo gerado. No equilíbrio químico, essa concentração, né, ela não fica variando mais, ela fica constante. Então, aqui, ó, o iodo reagindo, né, com o gás hidrogênio em concentrações diferentes, vai formar, né, o hidreto de iodo, ou também, né, ácido iodídrico, com uma concentração de 0,08 mol por litro. Quando a gente trabalha com equilíbrio químico, a gente tem que lembrar da atividade. O que é atividade, gente? Ela avalia a concentração efetiva de um íon em solução. Então, toda vez que eu trabalho com atividade, tem essa expressão matemática aqui, o AX meu vai ser minha atividade da minha espécie X, a concentração, o cochetes aqui e o X é a concentração molar, esse símbolo grego, ele está representando, né, uma grandeza adimensional chamada de coeficiente de atividade da espécie X. E esse coeficiente de atividade, né, é uma relação entre a atividade e a concentração. Então, a gente tem, né, a equação de Debye-Hückel. Essa equação de Debye-Hückel, ela trabalha com menos logaritmo desse coeficiente de atividade do íon, onde que a gente tem, né, a igualdade entre o A aqui, ó, vai ser minha constante, ela vai ser 3,29 para a água a 25 graus Celsius. Não, desculpa, eu li errado. O A vai ser a constante de 0,511 para a água a 25 graus Celsius, que multiplicado por Z1, que é a minha carga do meu íon elevado ao quadrado, multiplicado pela raiz de U,
que é minha força iônica da solução. E dividido por 1 mais B. Esse B vai ser minha constante, que é 3,29 para a água, 25 graus Celsius. O alfa1, que vai ser o meu diâmetro iônico do íon hidratado em nanômetro, dividido por μ. Esse μ vai ser minha força iônica da solução, que eu posso encontrar ela fazendo, né, 1 sobre 2, o somatório de Z1 vezes Z de de C1 vezes Z1 elevado ao quadrado. Então, para soluções muito diluídas, né, pode ir tanto a 0 como a 1 o meu coeficiente de atividade. Tá? A gente tem aqui, ó, esses diâmetros iônicos, eles são, né, tabelados, e eles são dados em nanômetro, então ela vai depender de qual íon, né, que está presente naquela reação química. Então, ele é tabelado, tá? Então, se não tiver tabelado, você tem como achar ele, porque você vai ter alguma variável para você julgar na fórmula matemática. A termodinâmica e o equilíbrio químico. O sistema em estudo. Quais são as propriedades termodinâmicas? Temperatura, pressão, massa, produto iônico, estão constantes? Se sim, o equilíbrio está termodinâmico e a gente tem o equilíbrio químico. Se não, o sistema não está em equilíbrio termodinâmico. Se está em equilíbrio químico, pode ser um equilíbrio do ácido-base, um equilíbrio de precipitação, um equilíbrio de complexação, um equilíbrio de oxidação-redução. Para uma reação química genérica reversível, aqui, ó, a gente tem, né, as letras minúsculas estão representando o meu coeficiente estequiométrico, X e Y está representando o meu reagente, e W e Z está representando o meu produto. A reação aqui, ela é reversível, tá? Então, quando tem dupla seta assim, significa que a reação, ela é reversível. A energia livre de Gibbs, ΔG, ela é dada, né? ΔG igual ao ΔG zero. O que é esse zero? Toda vez que eu tiver, né, esse elevado a zero, é energia livre padrão, dada em Joule mol a menos 1. Mas o R, que é uma constante universal dos gases, você trabalha com 8,314 Joule por Kelvin a menos 1 e mol a menos 1. A temperatura também tem que ser em Kelvin. Ln, logaritmo neperiano, que multiplica, né, a sua atividade em mol por litro, né, tanto dos seus, né, produtos e também lá dos seus reagentes, tá? Por que desse sinal negativo aqui? Porque esses reagentes, eles estão sendo o quê? Consumidos. E os produtos têm sinal positivo porque eles estão sendo o quê? Gerados. No equilíbrio, o ΔG, gente, ele é igual a zero. Então, no equilíbrio, ΔG aqui tem que ser igual a zero. Então, a equação ela vai se reduzir, né, apenas por me calcular a variação da energia livre, né, padrão. Então, eu vou resumir apenas, né, com essa expressão matemática. Eu posso trabalhar também com a constante, que é igual, né, o elevado, tá, a menos ΔG, padrão, dividido, né, pela constante multiplicada pela temperatura, né, onde que é uma constante de equilíbrio termodinâmico. Posso fazer, né, aproximações, posso falar, né, que a minha, né, atividade, ela é igual, né, o meu coeficiente de atividade, olha lá, coeficiente, né, de atividade, fazer, né, essa aproximações, e a gente, para chegar então na constante de equilíbrio condicional.
Essa constante de equilíbrio, gente, são essas que a gente trabalha, que é nada mais é do que a multiplicação, né, da concentração dos produtos elevado a seu respectivo coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes elevado a seu respectivo coeficiente estequiométrico. Aí eu coloquei aqui, ó, observação. Para componentes gasosos, a pressão parcial. A gente vai trabalhar com pressão parcial. Para componentes sólidos e solventes, puros, né, líquidos, por exemplo, a água, a atividade ela é igual a 1. Se ela é igual a 1, então eu não preciso colocar ela na minha constante. O princípio da lei Chatelier. Um sistema em equilíbrio, quando perturbado, sai deste estado momentaneamente. A partir deste ponto, o sistema modifica o sentido e ou a extensão da reação, para compensar a perturbação e restabelecer o equilíbrio. Exemplos. Aqui a gente tem, né, um exemplo, tá? Do dicromato em meio ele está aquoso, né? A gente tem aqui a água, né, no estado líquido, então ela não entraria, né, na constante de equilíbrio. E temos aqui, ó, o cromato aquoso, tá? E o hidrônio também aquoso. Esses aqui entrariam com certeza, né, no cálculo da constante de equilíbrio. Agora vamos imaginar se eu adicionar NaOH. Se eu adicionar NaOH, o equilíbrio, né, ele se desloca, tá? Ele se desloca para a minha direita. Ou seja, né, o dicromato, se eu adicionar aqui o hidróxido de sódio, esse equilíbrio, né, eu vou aumentar íons OH-, que veio, né, dessa base forte. Então, o equilíbrio, né, ele é perturbado, sendo deslocado para a formação de mais cromato, né, e liberando por meio o quê? Água líquida. Esse hidrônio, ele vai interagir com o OH- e formar água. Agora, se eu adicionar, né, ácido clorídrico, que é um ácido extremamente, né, forte. Se eu adicionar ácido, significa que eu estou aumentando a concentração de íons H+, ou então de íons hidrônio. Então, se eu estou aumentando a concentração, o equilíbrio ele vai se deslocar para o lado esquerdo, para o lado esquerdo. Então, a gente tem aqui a reação, né? Eu tenho o cromato, ao ele reagir com esse OH+ presente no HCl, ele desloca o equilíbrio da formação de mais de cromato e libera para o meio também água. O efeito da temperatura. A gente tem aqui, né, um exemplo de uma reação do ácido clorídrico aquoso, ao ele ser diluído em água, ele libera, né, por meio o íon Cl- aquoso e o íon hidrônio, né, na forma aquosa também, no estado aquoso. Toda vez que eu tenho, né, eu estou diluindo esse ácido, como ele é forte, ele vai sofrer o quê, né? Ionização, porque a ligação dele aqui, ó, é covalente, né? Então, eles vão se ionizar. O que ocorre, né? Se eu tenho, no sentido de liberação desses íons, ocorre, né, diminuição da temperatura. Agora, se eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a formação de HCl. O efeito da pressão, a gente tem aqui um exemplo, né, do carbonato de cálcio, ao ele reagir com dióxido de carbono, né, e em presença de umidade, água líquida, o que ocorre, né? Liberação de cálcio no estado aquoso, né, do íon bicarbonato, tá, na forma aquosa. Estalactites e estalagmites.
São as formações minerais mais fáceis de serem encontradas em cavernas. As estalactites pendem do teto na forma de cones pontudos. Já a estalagmites tem aspecto parecido, mas cresce no sentido contrário, do chão para cima. Ambas surgem porque as rochas calcárias das regiões de cavernas costumam ser bastante solúvel, ou seja, facilmente dissolvidas pela água, por causa, né, dessa reação que a gente acabou de ver agora. A teoria, né, ácido-base. A definição de Arrhenius. Toda vez que a gente tem, né, um ácido, é uma substância contendo, né, íon hidrogênio que produz íons hidrogênio H+, em solução. Toda vez que a gente tem uma base, né, de Arrhenius, a gente tem uma substância que produz íons hidróxido em solução. Lembrando, né, que isso é da inorgânica. A teoria ácido-base. A neutralização foi descrita por Arrhenius com a combinação destes íons para formar a água. Então, se a gente for olhar a água líquida, né, ao ela sofrer, né, essa dissociação, ela libera por meio íons H+, e íons, né, OH-, no estado aquoso. Então, se a gente for olhar, esse H+ é ácido, esse OH- é básico. Ácido com base dá o quê? Neutralidade. A definição de Brewster-Lowry, definição protônica, uma reação ácido-base é uma reação de transferência de prótons. Ácido é uma espécie que tende a doar um próton. A base é uma espécie que tende a receber um próton. Por quê? Se o ácido ele tem íons positivos, o H+ positivo, ele vai tender, né, a doar esse H+. E essa base que tem OH-, ela tende a receber próton. A teoria de Brewster-Lowry, ele afirmou que o ácido é um doador de próton e uma base é um receptor de próton. A gente tem aqui, ó, o ácido acético está representado nessa reação e a metilamina, né, que é uma base orgânica fraca. Ácido fraco e base fraca. O ácido também é o C-OH. Então, aqui, ó, o grupo funcional do ácido carboxílico é um ácido orgânico. E aqui a gente tem a amina. Essa amina, ela é uma base orgânica fraca, ácido fraco, base fraca. Ambos, ao reagir, vai liberar por meio os íons acetato. Os íons acetatos e o íon metilamônio. Lembrando que aqui a gente tem um ácido fraco e uma base fraca, liberando por meio, né, o íon acetato, que veio lá, né, aqui, ó, que veio lá desse ácido acético, ele liberou por meio íons H+, tá? E o acetato é a base conjugada do meu ácido. O íon metilamônio, que tem essa carga aqui positiva, vai ser o ácido conjugado da minha base. Ácido conjugado. Então, as teorias, né, a gente tem 3, né, até então, que a gente conhece. A de Arrhenius, que significa que um ácido, ele libera íons H+, e a base libera íons OH-. De Brewster-Lowry, o ácido doa prótons H+, e a base recebe esses prótons. A de Lewis, para um ácido, recebe par de elétrons, e a base ela vai doar par de elétrons. A gente tem aqui uma reação da diluição de um ácido clorídrico, né? É um ácido forte, em meio, né, aquoso, está utilizando a água, né, para diluir. E toda vez que eu diluo o ácido clorídrico em água, vai liberar por meio, né, íons H+, e C elementos.
Como aqui a gente representou como reagente a água, a gente tem que, em vez de representar íons H+, a gente tem que representar o íon hidrônio, H3 ou mais. Então, o Cl- vai ser minha base conjugada do meu ácido, tá? E a gente tem aqui a representação também da amônia. A amônia, né, ao ela dissolver ela em água, ela vai formar o hidróxido de amônio. Esse hidróxido de amônio, ele está lá no meio, né, representado por NH4+, esse íon amônio, e OH-, né, que é essa hidroxila. Esse cátion aqui, ó, NH4+, é o meu ácido conjugado da minha base, tá? Então, a gente sempre tem aqui as representações dos pares conjugados. É extremamente importante a gente saber isso, para a gente entender, né, o que está acontecendo naquela reação, naquela diluição. É extremamente importante a gente conhecer esses pares conjugados. Toda vez que a gente trabalha, né, tanto com ácido quanto base, a gente trabalha com constante de acidez e a base a gente trabalha com constante de basicidade. Então, toda vez, né, que a gente trabalha com ácido, a gente vai ter ácidos mais fortes, ácidos moderados e ácidos fracos. Toda vez que a gente trabalhar com base, a gente vai ter base forte, base moderada, né, e base fraca. Os ácidos, para eles serem fortes, a gente já viu no início, né, que é o hidrogênio ligado, né, diretamente aos halogênios, tá? Com exceção, né, do astato, mas alguns autores não consideram, né, o flúor, mas ele é um ácido extremamente, né, forte, porque se ele cair na sua pele uma gotinha, ele consegue, né, perfurar seu osso e ir degradando ele aos poucos. Um ácido forte também é o ácido nítrico, sulfúrico, apenas seu primeiro hidrogênio ionizável. Ácido perclórico, também, né, é um ácido forte. E as bases fortes, é a hidroxila ligada diretamente ao metal da família 1A, com exceção, né, do césio e do frâncio, e alguns da família 2A, mas da família 2A a gente tem só o berílio, né? Por quê? O magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário já é considerado uma base, né, fraca. Se não fosse considerado uma base fraca, gente, a gente não poderia, né, tomar hidróxido de magnésio, que está presente, né, lá no leite de magnésio. Então, por isso que ela é uma base fraca. As bases orgânicas, que tem o grupo funcional amina, elas são consideradas também bases fracas. Os ácidos orgânicos, que tem o grupo funcional ácido carboxílico na extremidade, né, da estrutura, são os ácidos, né, fracos. E os inorgânicos são todos aqueles, né, que a gente não falou, né, no início. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, na parte, né, inferior, ácido mais fraco, e à medida que a gente vai subindo, a gente chega no ácido forte. Então, aqui, ó, a gente vai pegar, né, desde o íon amônio até o ácido perclórico, tá? Então, o ácido perclórico aqui, ele é considerado até mais forte do que o ácido clorídrico. Quando a gente tem essa base conjugada aqui do ácido clórico, a base conjugada do meu ácido clorídrico é uma base mais fraca. As bases mais fortes, né? Aí já entra aqui, né? NH3, amônia. Entra. Só que é mais forte, gente, nessa comparação, nesse exemplo, tá, gente?
aqui está falando que é base mais forte, a gente sabe que a amônia ela não é uma base forte, mas nessa comparação, nesse exemplo, né, se a gente for olhar aqui essas bases conjugadas, a amônia aqui, ela é mais forte sim, tá? Nesse exemplo. Fica atento com isso. Com interpretação. Então, aqui, ó, a gente tem o ácido acético reagindo, né, com o meu ácido perclórico. Então, aqui, o ácido perclórico, ele vai atuar, por ele ser forte, ele vai atuar como ácido, né? E o meu ácido acético, ele vai atuar como base. Então, tem que ficar atento com isso também. Toda vez que a gente tem equilíbrio químico, a gente tem que relembrar também, né, da constante, né, do produto iônico da água, ou também chamada, né, constante de hidrólise. A água, né, que a gente tem duas moléculas de água reagindo, libera por meio o hidrônio, né, e a hidroxila. A constante de hidrólise é representada por Kw, onde que você tem, né, que é o produto iônico da água, apenas, né, a multiplicação da concentração dos produtos, ou Kw, né, pode usar tanto o hidrônio quanto, né, o H+. Lembrando que a constante de hidrólise, ela vai equivaler, né, o valor dela é 1,01 vezes 10 a menos 14, a 25 graus Celsius. Lembrando que a constante de H+, e a constante de OH- são concentrações dadas em mol por litro. Se tiver gramas por ml, ppm, ppb, tem que converter? Sim. Sempre trabalhar em todas as constantes, gente, concentração em mol por litro. A variação da constante de hidrólise com a temperatura. Então, assim, para cada temperatura, então vai depender, né, da temperatura utilizada no meio, no sistema, você vai trabalhar com uma constante de hidrólise. A 25 graus Celsius, que é a constante de hidrólise, ela mede, né, 1,01 vezes 10 a menos 14. Agora, se for a 0 graus Celsius, ela tem um valor de 0,114 vezes 10 a menos 14. Se for a 50, ela tem um valor de 5,47 vezes 10 a menos 14. E se for a 100 graus, ela vai ter o valor de 49 vezes 10 a menos 14. Cálculos de pH de soluções de ácidos e bases fortes. Então, aqui, ó, eu tenho, né, ácido e base forte. Eu posso jogar diretamente na fórmula matemática de pH para mim calcular pH de uma solução ácida ou básica de eletrólitos fortes? Sim, desde que eu trabalhe com uma concentração de 1 vezes 10 a menos, até 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Eu posso jogar diretamente na fórmula de pH, tá? Posso jogar diretamente. Se essa solução estiver muito diluída, gente, uma concentração abaixo de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, aí já vai ocorrer reações de hidrólise desse ácido forte, o tom dessa base forte. Então, aí eu não vou poder julgar diretamente, né, na fórmula de pH. Então, quando eu calculo o pH de uma solução de um ácido clorídrico, eu sei que o pH é menos log da concentração, né, de 0,05 mol por litro, porque ele vai liberar tanto íons H+, quanto íons Cl-. Então, se eu pegar 0,05 e tirar, né, o logaritmo dela, log de 0,05, eu vou ter um pH de 1,30. pH 1,30. Calcule o pH e o pOH de uma solução 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de hidróxido de bário. Então, nesse caso aí, é uma base. Então, primeiro, eu acharia o pOH.
Então, o que eu vou fazer? Tirar logaritmo, né? De 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, tá? Primeiramente, né, eu tiro mol por litro e, achando o valor de pOH, eu jogo na fórmula matemática de pH mais pOH, que vai ser igual a 14. 14 menos o valor de pOH que eu já achei, aí sim eu acho o meu valor de pH. Então, são cálculos muito simples, muito tranquilos de fazer. Quando a gente tem ácidos, né, ou bases que não são, né, fortes, ou aí são considerados fracos ou moderados, a gente vai ter uma tabela de constante de acidez, uma tabela de constante de basicidade. Então, a gente vai ter várias tabelas. Essa daqui está representando constantes de ionização de ácidos fracos a 25 graus Celsius. Então, toda vez que eu tenho, né, uma constante de acidez, eu vou ter, né, uma constante de acidez para ácidos, tá? Toda vez que eu tiver Kb, é constante de basicidade. Então, é constante, né, de basicidade para bases. A mesma coisa que eu tenho, né, pH igual a menos log da concentração de íons H+, eu vou ter também pKa, que é menos log da concentração de Ka, tá? Então, tem que ficar atento com isso. Constante de basicidade, eu também vou ter o potencial da constante de basicidade, o pKb também. Então, né, a gente tem aqui algumas, desde a ureia até a trietanolamina. Então, sempre a gente vai ter para bases, né, fracas. E aqui está te pedindo para você calcular, né, o pH da solução desse ácido 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Nesse caso, lá, a concentração dele está abaixo de 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, o que você vai ter que fazer? Não vou poder utilizar diretamente a fórmula de pH, porque ele está bem diluído. Por mais que ele seja, né, um ácido forte, ele está muito diluído. Então, se ele está diluído muito, vai sofrer reações de hidrólise. Então, nesse caso, eu tenho que utilizar, né, a fórmula matemática da constante de acidez dele. Procurar lá, né, a fórmula, a constante de acidez é igual, vai ser, primeiro, né, eu monto a reação de ionização, montou a reação de ionização, eu vou pegar, né, a concentração dos produtos, dividir pela concentração dos reagentes, vou achar a concentração do íon H+, achando a concentração desse íon H+, eu jogo lá na fórmula do pH. Aí eu posso julgar, mas só depois que eu achar ela, né, através da constante de acidez. Então, a gente vai ter aqui, né, um guia para aproximações. Então, vai depender, né, se essa concentração ela for menor do que 10 elevado a menos 7, a concentração de íons H+, ela vai ser igual à concentração de íons OH-, e a constante de acidez, ela vai ser muito menor, né, do que 10 elevado a menos 7, quando eu vou trabalhar, né, com ácidos fracos e bases, e a constante de basicidade eu vou trabalhar com bases fracas também, tá? Então, aqui é só mesmo, né, uma guia de aproximações que a gente pode trabalhar. Mas a gente já falou tudo, né? Só mesmo está na forma resumida. Quando a gente tem soluções tampão, gente, toda vez que a gente trabalha com solução tampão, é um ácido fraco com
um sal que tem a sua base conjugada. Ou a gente tem uma base fraca misturada, né, com um sal que tenha, né, o seu ácido conjugado. Então, aqui, ó, ácido fraco mais base conjugada. Controle do pH na região de pKa mais ou menos 1. Significa o quê, gente? Quando a gente trabalha com solução tampão, a gente quer fazer o tamponamento do meio. O meio, ele vai ficar tamponado. O que é isso, falar tamponado? O pH, ele não vai sofrer alterações. Por mais que você adicione uma base forte, ou então um ácido forte, né? Ele não, aquele pH, ele vai manter, né, inalterado. Isso é extremamente importante para algumas reações analíticas, algumas, né, alguns métodos analíticos que a gente utiliza soluções tampão. Por exemplo, para você determinar a dureza em água, se você quer, né, verificar se tem carbonato de cálcio, então carbonato de magnésio, carbonato de ferro, você vai tamponar o meio para aquele método ele conseguir enxergar apenas o metal cálcio ou magnésio. Então, você vai tamponar o meio, fazer uma solução tamponante. Internamente no nosso corpo, gente, tem soluções tampão, tanto na nossa respiração, né, pulmonar, quanto no nosso sangue, precisa ter, né, o meio ser tamponado, porque a gente sofre, né, várias variações, por exemplo, nosso alimento, né, vai desde um pH neutro, um pH básico, um pH ácido, então tem que ter esse tamponamento, né, interno. As mudanças de temperatura também, isso pode afetar, então tem que ter esse sistema tampão. Não existe tampão, né, universal. Então, o pH, né, ele vai de 0 a 14. Funciona, né, como tampão. Por quê? A gente tem algumas soluções padrão, com pH, né, conhecidos, que a gente utiliza para testar um equipamento chamado pHmetro. Ele vai, né, verificar se para você conseguir ler nesse intervalo. Então, ou seja, você vai, né, ajustar a calibração dele para de 7 a 10, por exemplo. Então, significa que aquele equipamento ele vai estar apto a ler, né, qualquer amostra que tenha um pH entre 7 a 10. Agora, vamos supor que você quer ajustar, né, esse equipamento utilizando padrões com pH, né, vamos supor, de 0 a esse eu utilizo de 6,86 e o de 14,01, por exemplo, né? Ou então de 12,06, por exemplo. Então, ele vai ler nesse intervalo, tanto ácido, neutro, né, e básico. Você consegue ler essas amostras. É para você mesmo, né, fazer uma variação, você ter leituras confiáveis nesse equipamento, chamado pHmetro. A equação fundamental para calcular o valor de pH para soluções tampão, gente, é a equação de Henderson, que é muito utilizado, né, na bioquímica. Por quê? Você tem, né, o valor de pH é igual ao potencial da constante de acidez mais o logaritmo, né, da concentração de A menos. O que é esse A menos? Nada mais é do que a base conjugada, dividido, né, pela concentração daquele ácido. Então, a gente está representando aqui um ácido fraco por HA. Na hora que ele sofre ionização, ele libera para o meio, né, esse A-, que é essa base conjugada, e o íon, né, hidrônio ou H+. Ele não entra aqui porque automaticamente ele já vai reagir com qualquer outro componente do meio, pode ser até com o H- mesmo em formar água, então não entra. Então, vai entrar apenas sua base conjugada dividido pela concentração daquele ácido fraco. Exemplo.
Calcule o pH de uma solução tampão 0,010 mol por litro de ácido acético e 0,010 mol por litro de acetato de sódio. Então, por exemplo, estou trabalhando com ácido acético. O ácido acético, o sal que eu estou utilizando, ele tem que ter a sua base conjugada, que é o acetato. Pode ser o acetato de sódio, acetato de potássio. Esse metal aqui não vai interferir. Sempre quando eu for trabalhar com sistema tampão, eu tenho que trabalhar com ácido fraco e um sal que tenha aquela base conjugada. Isso, né, para soluções tampão ácida, tá, gente? As soluções tampão básicas é sempre, né, uma base fraca e um sal que tenha o seu ácido conjugado. E aqui me deu, né, como dado a constante de acidez desse ácido acético, que foi 1,75 vezes 10 a menos 5. Então, o que é constante de acidez? É a concentração dos produtos, né, dividido pela concentração dos reagentes. E nessa fórmula, né, do Henderson, eu tenho que utilizar o quê? pKa. O que é pKa? Menos log da concentração, né, de Ka. E eu já tenho Ka, basta, né, eu resolver esse cálculo primeiramente. Depois, eu já tenho, né, tanto a concentração da minha base conjugada e do meu ácido, jogo lá na fórmula matemática. Então, aqui, ó. Eu já tenho a concentração do meu ácido, 0,010 mol por litro, tem a concentração da minha base conjugada, que foi 0,010 mol por litro, e vou substituir na expressão do Ka. O Ka foi informado aqui, 1,75 vezes 10 a menos 5. Então, né, eu sei que a concentração de H+, é 1,75 vezes 10 a menos 5. Então, o meu pH aqui vai ser 4,75. 4,75. E se eu quiser saber também, né, a concentração de OH-, eu consigo achar também. Então, aqui, ó. Qual é o pH de uma solução que é 0,400 mol por litro em ácido fórmico e 1 mol por litro de formiato de sódio? Eu tenho a constante de acidez do meu ácido fórmico, tenho as concentrações tanto do ácido quanto da base conjugada, basta eu jogar na fórmula matemática. Se eu não quiser fazer essa substituição aqui por H+, basta, né, eu utilizar o pK. O pK nada mais é do que menos log da constante de acidez, gente. Achando o pKa, já jogo lá na fórmula, né? E consigo achar. Tá? Então, a gente tem, né, pH 4,14. Então, é bem tranquilo fazer. A gente tem alguns métodos matemáticos usados em cálculos de equilíbrio. Cálculo sistemático de equilíbrio químico, escrever as reações químicas e suas respectivas constantes de equilíbrio, escrever as equações de balanços de massas e cargas, fazer aproximações razoáveis, resolver o sistema, checar as aproximações feitas e concentrações analíticas, gente, geralmente são conhecidas. Se não são conhecidas, o enunciado do problema já, né, te dá, né, informações para você conseguir calcular. Alguns dados extremamente importantes que a gente tem que guardar em mente. Substâncias em solução aquosa e gases aparecem na expressão da constante de equilíbrio. Substâncias gasosas aparecem na expressão da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais.
Substâncias sólidas e líquidas solventes não aparecem na expressão da constante de equilíbrio. O Kc, ele não varia com a concentração, nem com a pressão, mas varia com a temperatura. Então, minha constante de equilíbrio, gente, ela não vai variar com a concentração e nem com a pressão, mas ela vai variar com a temperatura. Quanto maior o valor da constante de equilíbrio, maiores são as concentrações dos produtos em relação a dos reagentes no equilíbrio. Características gerais de um sistema em equilíbrio. A velocidade da reação direta, ela tem que ser igual à velocidade da reação inversa. O equilíbrio, ele é dinâmico e não estático, como aparenta ser. Após atingir o equilíbrio químico, as concentrações de cada participante no equilíbrio não mais se alteram. Só vai alterar se ocorrer qualquer perturbação. E mesmo se ocorrer qualquer perturbação, após um certo intervalo de tempo, ele tende a atuar de forma, a organizar novamente e atingir um novo equilíbrio químico. Espero, ter contribuído no entendimento, dessa sessão. Qualquer dúvida, estarei à disposição.